Vamos falar aqui da Rumo, ticker RAIL3, cotação atual de R$ 22,90, últimos 12 meses valorizou mais de 18%, PL de 43,95, muito alto, e o P/VP, na minha opinião, também bastante alto, de 2,65, pagando um dividendo aí muito baixo de 0,29%. E aqui você vê a tendência da empresa com uma certa alta nos últimos 12 meses, ou seja, R$ 1.000 investidos no papel um ano, considerando reinvestimento em proventos, apesar de baixo, hoje você teria R$ 1.153,66. Enquanto isso, vendo aqui a rentabilidade real, que é quando se desconta a inflação, você vê que no mês teve uma alta de 5,70%, os últimos 3 meses é estável, né? Uma queda de 0,63%, a gente pode dizer que está estável, últimos 2 anos uma alta, com destaque para 2 anos, 23,68%. Comparando aqui com o setor de transportes, você vê que o papel está com PL bem acima do setor, como eu já tinha falado, é um PL muito alto. P/VP também bem acima do setor. Você quer que esses dois indicadores estejam abaixo do setor, ou pelo menos em linha. Nesse momento está bem acima, e o dividendo bem abaixo. Enquanto isso, a margem líquida está bem próxima da margem do setor. Então, algumas empresas no setor estão pagando um dividendo melhor, já que o dividendo na média do subsetor está melhor do que a Rail, do que a Rumo, apesar de ter uma margem bem próxima. E evidentemente aqui não tem como garantir o que vai acontecer com o provento, mas baseado na margem atual e como está o setor, eu não acredito que tenha um aumento drástico de dividendo. Pode ser que aumente alguma coisa, mas também nada de outro mundo. Em termos do checklist do investidor, a empresa tem mais de 5 anos de bolsa, apresentou lucros nos últimos 20 trimestres, tem uma liquidez média diária acima dos 2 milhões, uma ação bem popular com os investidores, e também apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos. Os pontos de atenção, o ROI da empresa está abaixo dos 10%, teve ano nos últimos 5 anos que não apresentou crescimento de receita, teve ano fiscal que deu prejuízo, não vem pagando mais de 5% em média de dividendo por ano nos últimos 5 anos e não vai ocorrer em breve, na minha opinião. A dívida está maior que o patrimônio e a empresa não está tão bem avaliada assim pelos investidores, apesar de ter uma boa liquidez diária. Aqui você vê o dividendo atual de 0,29% e nos últimos 5 anos de zero, né? 0,02 a 0. E aí você vê, né? Apesar que a aparência está de ser bem alto, mas olha aqui o número bem baixinho. Então eu não acredito que vai mudar muito do que está agora, não. Comparando o papel com os índices do Ibov e do IPCA nos últimos 5 anos, você vê que investidos no papel, hoje você teria um retorno de 28%, enquanto o Ibov de 43% e o IPCA de 31%. Ou seja, o papel teria perdido para esses dois índices. E comparando com outros, R$ 1.000 investidos há 5 anos, como você está vendo aqui, hoje você teria R$ 1.288, teria tido um retorno, mas inferior à maioria dos índices que você está vendo aqui, com exceção desse aqui, olha, o SMLL, que deu apenas 1.257 e mesmo assim está bem próximo. E se você não conhece a Rumo SA é uma companhia de serviços logísticos de armazenagem, elevação portuária e transporte ferroviário, considerada a maior comissária de ferrovias do país. Em termos de liquidez média diária, você vê que muito boa, né? Excelente, 314 milhões, tag along de 100%, perfeito como tem que ser, uma volatilidade baixa, na minha opinião, de 30 contra 17, ou seja, a empresa não está pagando um dividendo alto, mas também não tem volatilidade e tem uma boa liquidez, o que ajuda também no controle da volatilidade. E em termos de preço-alvo, você vê aqui o preço dos analistas em R$ 28,60, potencial de alta de 24,89%, onde você tem 13 analistas sugerindo a compra e um analista recomendando a neutralidade. Ou seja, a grande maioria dos analistas aí com a expectativa muito positiva para o papel. E aqui na análise técnica mensal, que é aquela de mais curto prazo, você vê que as médias móveis estão com a indicação aqui, de acordo com a análise técnica, os indicadores de compra forte, indicadores técnicos também de compra forte. Em resumo, compra forte do papel de acordo com a análise de curto prazo técnica.